Hostinger ou HostGator? Qual é a melhor hospedagem para o seu site? Nesse vídeo eu vou te falar as principais diferenças entre as duas, não vou passar pano para ninguém e vou falar da realidade que eu já vivi tendo experimentado as duas hospedagens e também a partir da experiência dos meus clientes. Então acompanha todos os pontos que eu vou falar nesse vídeo para você tomar uma decisão bem informada e não se arrepender depois. Pode parecer que a hospedagem compartilhada é tudo a mesma coisa, mas não é bem assim. A Hostinger e a HostGator são as hospedagens mais conhecidas e mais utilizadas aqui no Brasil e não é à toa. Isso acontece porque ambas são baratas, têm um custo interessante e entregam um serviço muito bom. Ambas têm uma ótima relação custo-benefício. Isso é no que elas são iguais, mas em que elas são diferentes? Quais são os critérios que fazem a diferença entre elas e que faz com que uma seja considerada melhor que a outra? Nesse vídeo eu vou destacar 6 pontos principais: desempenho, e-mails profissionais, SSL, backups, segurança e suporte. Em termos de desempenho, eu confesso que eu não vejo tanta diferença entre as duas. O que eu vejo de diferente é que para quem usa o WordPress, a Hostinger apresenta menos erros, principalmente aquele erro 500, um erro que é bem chato quando a gente está utilizando o Elementor. Inclusive já falei sobre ele com mais detalhes em outro vídeo, eu vou deixar aqui no card. Porém, esse erro 500 ele tem mais a ver com as configurações do PHP dentro da hospedagem, e essas configurações elas podem ser mudadas. Então não tem tanto a ver com a eficiência da hospedagem em si, mas fica aí essa observação. Então nesse aspecto de desempenho, para mim é um empate. Agora, com relação aos e-mails profissionais. Na Hostinger, os e-mails profissionais eles só estão disponíveis a partir do plano Premium, enquanto que na HostGator, os e-mails, as contas de e-mail estão disponíveis em qualquer plano contratado. Então, nesse aspecto, não tem muito o que falar, a HostGator ganha. Agora, outro ponto muito importante é o SSL, que é aquele certificado que todo domínio tem que ter, todo site tem que ter. E eu sempre recomendo instalar o SSL antes mesmo de instalar o WordPress. Então é uma configuração básica. Antes, a HostGator ganhava nesse ponto. A HostGator sempre ofereceu o SSL gratuito para todos os domínios que você instalar na hospedagem. Só que você tem que ir lá e manualmente pedir a instalação desse SSL, que demora geralmente umas 2 horas para ficar pronto. Antes, na Hostinger, o SSL só era gratuito no primeiro domínio, nos outros você tinha que pagar. Só que agora, na Hostinger, o SSL é gratuito para todos os domínios e ele é feito automaticamente. Você não tem que mexer nada, só coloca o domínio lá dentro, aponta o domínio para a hospedagem da Hostinger e eles, por si só, vão fazer a instalação do SSL gratuitamente, rapidamente, automaticamente, que é mais um ponto positivo aí. Então a Hostinger ganha no aspecto do SSL. Agora o ponto dos backups. Isso é uma questão muito séria e eu posso dizer porque eu vivi na pele isso há alguns dias atrás. Eu tive um problema no site meu, eu fiz lá, apaguei o banco de dados e aí já fica a observação: não apague banco de dados ou qualquer coisa que você não souber para que serve lá na sua hospedagem. Não vai fazer essas besteiras porque depois você quebra o site e não tem mais o que fazer. Foi o que aconteceu comigo. Eu apaguei lá um monte de banco de dados que não deveria e o site quebrou de um modo que não dava mais para eu recuperar. A única forma de recuperar era acessando um backup. Só que eu não tinha um backup próprio que eu fiz no meu computador. Aí eu tive que recorrer ao backup da hospedagem. E aí tinha um disponível que tinha sido feito há mais ou menos uma semana antes de eu ter feito aquela. Eu entrei em contato com o suporte da Hostinger, eles me orientaram como que fazia o backup. Rapidamente eu consegui restaurar o meu site em alguns minutos, algumas horas que ele ficou fora do ar. Ele voltou tudo perfeitinho. Então, independente de você manter o seu próprio backup ou não, o que eu recomendo que você tenha, a Hostinger faz backups semanais automaticamente para você. E se você quiser backup diário, aí você tem que pagar R$ 65,88 por enquanto, por site que você quiser o backup diário. Mas na maioria dos casos, o backup semanal já vai funcionar. E a HostGator tem backup também? Sim, tem backup. Porém, é pago. É pago e você tem que passar pelo suporte deles para que o suporte faça a restauração para você. E aí você tem que esperar o tempo até que o suporte responda e faça o procedimento. Depois de ter passado por esse sufoco no meu site, alguns dias depois,
um cliente teve o site dele hackeado e o site dele estava instalado na hospedagem da HostGator. Aí eu fui lá, entrei em contato com o suporte e eles me informaram que era feito dessa forma, que eu tinha que abrir lá um chamado para alguém do suporte ir lá e fazer o procedimento e que seria pago R$100 para fazer essa restauração. Demorou 5 dias no total para eles fazerem esse procedimento. Então, imagina se fosse no meu caso, o meu site lá que ficou parado durante algumas horas. Se tivesse ficado por 5 dias, teria sido o caos completo. Eu não poderia me dar o luxo de ficar com aquele site sem funcionar por 5 dias. Esse meu cliente, inclusive, ele foi prejudicado porque ele falou que nessa semana que o site ficou fora, foi justamente uma semana que o Instagram dele estava bombando, que ele provavelmente teria muitos acessos no site. Então, para mim, nesse aspecto, a HostGator perdeu feio e num aspecto que é muito importante, que poderia ter gerado um prejuízo muito grande se fosse, por exemplo, eu, que estava com essa hospedagem da HostGator precisando esperar todos esses dias. E vamos falar de segurança. Em todo o meu tempo trabalhando com web design, eu tive 2 clientes que foram hackeados. Esse que eu falei, que foi recente, e um outro mais antigo. Ambos estavam utilizando uma hospedagem da HostGator. Se a gente olhar o site da HostGator, se a gente for buscar por algum tipo de informação sobre como que é feita a segurança, não vamos encontrar. Já a Hostingr, se você entrar no site deles, eles falam lá quais são essas medidas que eles tomam. E entre elas estão lá: proteção avançada de DDoS, app de firewall para web, proteção Cloudflare, detector de malware e gerenciador de acesso seguro. Então, com base nessas informações e na experiência dos meus clientes, eu posso dizer que a Hostingr ela é mais segura do que a HostGator. Então, nesse ponto, vitória para a Hostingr também. Ambas as hospedagens possuem suporte 24 horas, 7 dias por semana. Então, inclusive, no final de semana, se precisar, ambas vão estar lá para te atender. Sempre que eu tenho um problema, eu entro logo no chat das hospedagens para resolver. Geralmente, entra rapidamente alguém lá no chat da Hostingr para resolver o problema comigo. Já na HostGator, geralmente tem uma filinha ali. Não é muito longa, não espero muito, mas geralmente eu espero mais do que na Hostingr. Eu nunca tive a experiência de enviar e-mail para a Hostingr, mas a minha experiência de enviar e-mail para a HostGator é que eles demoram muito para responder. Então, em todo caso, sempre que eu posso, eu tento entrar pelo chat para resolver logo. Como o chat da Hostingr é muito responsivo, muito agilizado ali para resolver as coisas, para mim, também ela ganha e sai na frente nesse aspecto também. E por fim, agora, 2 aspectos que para mim arrematam de vez pro lado da Hostingr e faz com que ela seja a hospedagem da minha escolha e a hospedagem que eu recomendo para os meus clientes. Então esse vídeo é uma propaganda para a Hostingr. É uma propaganda para a Hostingr no sentido de que é uma coisa que eu utilizo e que eu divulgo para as outras pessoas. Tudo que eu tô falando aqui é com base na minha experiência, com base na minha própria análise. Não é questão de link de afiliado, porque ambas as empresas, ambas as hospedagens têm link de afiliado. Inclusive, vou botar aqui embaixo os meus 2 links, tanto da Hostingr quanto da HostGator. Inclusive, você pode comprar qualquer uma das duas sem nem utilizar o meu link. Mas quem usar o link, parênteses, vai ganhar um bônus que eu vou falar mais pra frente. Mas quais são então esses 2 aspectos que pra mim arrematam pro lado da Hostingr? O primeiro é que a Hostingr possui um centro de distribuição de dados aqui no Brasil. Isso, de uma forma ou de outra, ajuda no carregamento das páginas, porque quanto mais próximo o servidor de onde os dados estão sendo extraídos ele tiver das pessoas que estão acessando, melhor tende a ser o carregamento e mais estável tende a ser o desempenho do site. E isso mostra que a Hostingr está investindo no Brasil e na qualidade do serviço que ela entrega aqui. O segundo e último fator é a garantia de 30 dias da Hostingr. Quer dizer, você tem a possibilidade de contratar a hospedagem, colocar seu site lá dentro, experimentar por 30 dias e se não for tudo isso que eu tô falando, se não for tudo isso que ela promete, você pode pedir seu reembolso e eles vão devolver o seu dinheiro sem fazer nenhuma questão, sem te perguntar nada, simplesmente vão estornar lá o valor para você. Para contratar a Hostingr usando o meu link, basta você digitar hostingr.com.br/PNP. O link também vai estar na descrição, junto com um cupom de desconto para você economizar nessa compra. E para ficar ainda mais vantajoso para você, se você comprar com o meu link, bate lá um print no final da sua compra e envia para o e-mail contato@paginasnapratica.com.br que eu vou te enviar um bônus. Não vou dizer qual é esse bônus,
vai estar na descrição para você descobrir. Se tiver ficado alguma dúvida, algum ponto que eu não abordei, coloca aí nos comentários que eu vou te responder. Se gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Por esse vídeo é isso, te vejo na próxima.